Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Algo que é bom nós procurarmos entender é qual é o propósito de Deus para com seu povo no mundo. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. O propósito de Deus em criar o homem é que o homem seja feliz em comunhão com Deus. Alguém diz, mas esse Deus é egoísta, centralizador. Aí a comparação que alguém fez eu achei muito interessante, que Deus é como o sol. O sol quer abençoar as plantas precisam de sol. Não adianta as plantas dizerem que o sol é egoísta, que é centralizador, que quer tudo voltado para ele. O propósito do sol é abençoar as plantas. De uma forma semelhante, Deus quer que nos voltemos para Ele para a nossa felicidade. Então eu quero ler aqui no Salmo 48, uma visão típica de Davi, trazida aqui num salmo dos discípulos dele, os filhos de Coré, ou Corá. E aqui, a partir do versículo 8, Salmo 48, 8, nós lemos o seguinte: como temos ouvido dizer, assim ouvimos, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Eles queriam fazer uma referência a Jerusalém, onde estava o templo do Senhor. Deus estabelece essa cidade para sempre. Deus estabelece essa cidade para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Aqui, como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até aos confins da terra, e a tua destra está cheia de justiça. Portanto, se alegre o Monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Alegre-se. A referência aqui é a toda a atividade que era praticada no templo em Jerusalém. Tudo aquilo era para a glória de Deus e o louvor de Deus perante as outras nações. Deus escolheu uma nação, Israel. Ele criou essa nação descendente de Abraão, mas não para desprezar as outras, para que essa nação fosse um exemplo e modelo para as outras. Este era o propósito de Deus no Antigo Testamento. Isso continua sendo o propósito de Deus para com a igreja no Novo Testamento. Em Efésios 3:10 nos é dito que pela igreja a multiforme sabedoria se torne conhecida no mundo, entre as potestades. A multiforme sabedoria de Deus é revelada através da igreja. Agora, a pessoa vai perguntar, mas a minha igreja, cheia de problemas, carnalidade, eu estou tão triste com a igreja, como é que uma igreja dessa vai ser modelo e exemplo para alguém? Pois é, o plano de Deus sempre foi que a igreja, não um templo, não uma organização, uma denominação, mas o povo dele vivendo em amor, em comunhão, em unidade, com os pecados perdoados e principalmente louvando, glorificando a Deus, feliz. Este povo seria como uma cidade edificada sobre o monte para exemplo aos outros, para louvor de Deus aos outros povos, a igreja sendo bênção para o mundo.
Naquela época, isso teve um vislumbre pequeno, numa pequena época, na época de Salomão. De fato, os cultos a Deus, as solenidades no templo eram motivo de glória para o mundo todo. Reis poderosos, gente grande das nações vinha a Jerusalém para ver aquela glória do culto a Deus que o Salomão estabeleceu. Houve um pequeno vislumbre de coisas assim na época de Jesus, quando, por causa do Império Romano e o templo, o grande templo que foi restaurado pelo Herodes o Grande, se tornou um atrativo no mundo. E foi desenvolvido o turismo religioso. Pessoas vinham do mundo todo para adorar a Deus ali em Jerusalém. Se vinham em sinceridade ou não, não sabemos. O fato é que se reuniam ali, segundo historiadores como Flávio Joséfo, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas numa cidade que devia ter 100 mil habitantes e tanto. Pessoas vinham do mundo todo. Em parte eram judeus que se espalharam na diáspora, mas vinham muitos outros também, como aquele ministro da economia da Etiópia, o eunuco da rainha Candace da Etiópia, que veio adorar a Deus. Ele não era judeu, mas veio adorar a Deus em Jerusalém e acabou se convertendo ali em contato com o Filipe. Vinha gente do mundo todo a Jerusalém. O ambiente era carnal, era ruim, de exploração financeira por parte dos sacerdotes. Mas o fato é que vinham pessoas do mundo todo para Jerusalém. E na época de Salomão também isto acontecia. Isto é uma ideia, segundo o Antigo Testamento, do que Deus queria. Aquele templo em Jerusalém seria uma glória para o mundo todo, testificando de um Deus poderoso. É claro que essa glória só existiria se o povo de Israel fosse abençoado, grande, forte, poderoso, que inspirasse no mundo todo o temor a Deus. Este é o trabalho da igreja. Deus quer que a igreja seja uma cidade sobre o monte, o povo de Deus vivendo em amor, em unidade e feliz, e louvando a Deus e vencendo as lutas e problemas, e o mundo vai olhar para nós e nos admirar. O mundo vai olhar para nós com desejo de ser feliz como nós. As pessoas quererão ser como nós, felizes, quando estivermos assim, segundo a vontade de Deus. Agora, o problema é que está tudo muito longe, distante deste padrão. Os crentes estão oprimidos, estão mundanizados, carnalizados, vivendo em pecado, com a vida mais no mundo do que no Senhor. E um péssimo exemplo e testemunho, ninguém evangelizando. Crentes escravos do dinheiro, amantes do dinheiro, são um péssimo exemplo ao invés de um testemunho bonito. Mas o plano de Deus continua sendo este. Nós vamos influenciar o mundo não é pelo dinheiro, pela grandeza e aparência, mas pelo amor. Isso, de certa forma, aconteceu nos primeiros séculos, quando os romanos admiravam os cristãos que, apesar de perseguidos, eram felizes. E alguém desabafou, como se amam esses cristãos. Aquele amor não se via entre os outros. Os cristãos tinham um amor verdadeiro entre eles. De certa forma, isso aconteceu há um século atrás no Brasil, quando os evangélicos eram muito poucos, mas eram honrados, admirados, valorizados, reconhecidos. Hoje, o número de evangélicos aumentou e, na maior parte, é uma vergonha o testemunho de muitos. Deus nos quer como um louvor para o mundo, um testemunho de alegria, de felicidade, de que Deus
faz diferença no nosso meio. Então, a comunidade dos santos, dos que vivem para Deus, precisa viver assim, em harmonia, em comunhão, em alegria, em louvores. É isso que vai ser um exemplo para os que estão à nossa volta, porque eles não veem. Isso no mundo não existe, mas se existir em nós, é isso que Deus quer. O propósito de Deus para conosco, com o seu povo, é este, como já era desde o Antigo Testamento, e nós vimos aqui no Salmo 48. Entenda isto.